Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. Muito boa noite, telespectadores. Lembrando um dramaturgo, um literário, um filósofo que eu gosto demais, que é o Nelson Rodrigues. Adoro Nelson Rodrigues. Leio e releio. Uma vez perguntaram para ele, na Globo, uma raríssima entrevista que ele deu, que conselho ele daria aos jovens. Ele disse, só um, envelheçam, porque senão vocês vão morrer. Então, todo mundo que está aí, jovem, criança, não importa, vão envelhecer, ou se não, morrer. E hoje o tema, 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Para falar sobre esse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios as seguintes profissionais e um profissional competente da área. A doutora Maria Madalena Melo Carvalho, ela é advogada, presidente da Comissão Especial do Advogado Sênior e dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB de Goiás e diretora jurídica da AGATRA, Associação de Advogados Trabalhistas. O Darô, o Darovskovski, eu chamo ele de Darô, doutor Darô, porque o nome dele, pronuncia-se Yaroslav, é isso? Yaroslav. Yaroslav ficou fácil, depois aqui ficou bom. Então, Yaroslav, meu amigo, advogado especialista em direito agrário, agronegócio, pós-graduado em direito constitucional, atuando há quase uma década em causas agrárias, inventário e coisas civis, não é isso? E a doutora Maria Terezinha Monteiro do Prado, advogada, especialista em direito civil, e ela é membro da Comissão Especial do Advogado Sênior e dos Direitos da Pessoa Idosa do OAB de Goiás. Aqui a minha produção escreveu que ela é membra. Membra, onde que arrumaram esse negócio de membra? Parece presidenta, estudanta. Quer dizer, é gente que precisa de dar um pouquinho de ir lá no Aurélio, né? O Aurélio não serve para muita coisa, mas enfim, é assim que funciona. E eu vou começar aqui com a doutora Maria Madalena Melo Carvalho. Doutora Maria Madalena Melo Carvalho, com 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, os idosos têm alguma coisa para comemorar? Realmente a vida deles aumentou, melhorou, aliás, o respeito e tudo mais, ou ainda falta muito? Sim. Antes de te dar a resposta, eu quero agradecer, porque são poucos que querem falar sobre os idosos. E um programa da envergadura do seu tratando deste tema. Muito obrigado. Em nome dos idosos da comissão da OAB, nós te agradecemos. Sim, há muito em comemorar, porque o Estatuto da Pessoa Idosa, antes ele é de 2003, com o nome de Estatuto do Idoso. Mas em 2022 ele passou a ser chamado Estatuto da Pessoa Idosa por uma lei. E ele teve uma finalidade, foi valorizar o idoso, valorizar a pessoa idosa. Temos que comemorar? Temos, mas ainda muito o que melhorar. Por exemplo, Goiás hoje está em destaque em relação à pessoa idosa. Porque nós temos, depois do Estatuto Idoso, 2 delegacias especializadas a crimes em desfavor da pessoa idosa. Nós temos, foi criado, dentro deste governo, foi criado o passaporte para a pessoa idosa, que são benefícios, temos que comemorar. Tem que falar sobre isso. Nós temos que comemorar, que são 4 passagens interestaduais para as pessoas acima de 60 anos. Para os idosos acima de 60 anos. Não vale ser aposentado e ter menos de 60. É necessário que tenha acima de 60. E nós temos 4 passagens interestaduais. Nós vamos aprofundar um pouco mais nisso depois. Vamos. Dar aqui uma introdução aqui com o Darô, doutor Darô. Nessa área aí, bom, Darô, é interessante que a gente tem que admitir, por exemplo, você tem lá aquele cartão que você pode parar na vaga do idoso, né? E eu percebo, Darô, que principalmente no Flamboyant, tem um pessoal lá, inclusive um pessoal assim, muito abastado economicamente, mas tem muito dinheiro e na proporção inversa tem educação, quase nenhuma.
Eles têm os carrões, gostam de parar perto do Piquiras, para fazer bonito para as meninas, e eles param na vaga do idoso. Não são idosos, param o carro, tem um que para a Ferrari lá. E eu pergunto, como é que faz? Uma pessoa idosa vê lá, não tem o cartão de idoso, mas lá dentro do shopping, o que pode fazer? Bom, é uma pergunta muito importante. O Estatuto de Idoso, ele reservou 5% da legislação para que as vagas dos shoppings, em qualquer lugar, elas sejam reservadas para idosos. Por que elas sejam reservadas para idosos? Isso é uma questão biológica. Querendo ou não, você, um jovem, consegue andar muito mais rápido do que um idoso. Então, e para você parar naquela vaga, seja um idoso ou um deficiente, você tem que ter um cartão obrigatório. Se porventura não tem esse cartão lá, você tem que entrar em contato. Aqui em Goiânia nós temos a SMT, né? Então a SMS, né? Para que você chame ele para que seja multado esse carro que não esteja lá com essa vaga. O Estatuto do Idoso, Rosenval, ele trouxe diversos benefícios para os idosos. É uma lei que completou 20 anos em outubro, certo? Que foi o Paulo Paim, que é o então deputado, hoje senador do Rio Grande do Sul. Ele trouxe essa lei, sabe como é que ela veio? Foi uma carta de um senhor idoso, enviou para ele, deputado Paulo Paim, por que o senhor não escreva um estatuto para o idoso? Que tantos direitos nós temos negligenciados, nós temos uma Constituição Federal que ela dá vários direitos, só que na época não eram aplicados. Com o Estatuto do Idoso, muitos direitos foram aplicados. Então você, idoso, que vê um bonitão, ou quem está lá com um carro estacionado, que não é um idoso, que não tem um cartão, denuncie isso para o órgão competente, para a agência de para ir lá e fazer para multar essas pessoas que são irresponsáveis e mal educadas. Perfeitamente, doutora Terezinha. Evidentemente que o Estatuto do Idoso, ele especifica crimes, Sim. coisas que são crime contra o idoso, né? Eu acredito que um dos crimes mais comuns, a doutora pode confirmar isso ou desmentir, é o fato da pessoa pegar o cartão do idoso ali, fazer uma coisa e usar o dinheiro do idoso para poder fazer compras para si próprio, desviando da finalidade que é para dar assistência para o idoso, né? Isso é passível, é um ato criminoso passível de cadeia também, não? Veja bem, primeiro eu quero cumprimentar você, Rosenval, e toda a sua equipe, né? E também aos telespectadores, né? Pessoas idosas, acima de 60 anos. No caso, eu faço parte também dessa turma. E quanto ao Estatuto do Idoso, ele criou 14 tipos penais, né? E esses 14 tipos penais têm uma pena de até 4 anos, né? Subsidiário também ao Código Penal e ao Código Processo Penal, né? Agora, quando você me perguntou sobre o problema das operações bancárias, né, a respeito do idoso, isso é muito grave, porque eles querem fazer isso para isolar o idoso, não é mesmo? E, com isso, o que acontece? O idoso restringe a sua liberdade e do convívio social, né? O que é uma coisa muito grave, né? Gravíssimo, né? Depois não vamos falar mais sobre os crimes que a pessoa às vezes está fazendo e não sabe que está escrito no Código Penal e no Estatuto, Estatuto, né? E pode, inclusive, redundar em sérios problemas, porque tem os agravantes, né? Sim. Quer dizer, a pessoa faz um negócio contra o Darô, que é jovem, forte, ele tem uma pena. Se fizer contra o idoso, depois não vamos falar sobre isso. A pena é aumentada. Eu e a doutora Terezinha vai falar em quanto que qual é a porcentagem de aumento dessa pena. Eu sei que, na prática, porque uma advogada entrou na conta da minha mãe e fraudulentamente tirou lá toda a poupança dela, todas as economias dela de 90, ela fez quase 90 anos, tirou. E nós movemos uma ação e ela foi condenada. E teve o agravante também. Então, a gente recorreu à lei e a coisa funcionou. Bom, eu quero lembrar que a Unimed de Goiânia cuidar de você, esse é o plano, ok? E tem mais, a Bandeira Odontologia Especializada, o dentista responsável, o Dr. Carlos Bandeira, preciso até marcar para ir lá no Carlos Bandeira, viu? Estou precisando ir lá.
O telefone de lá é o 982656788. É um grande odontólogo, meu odontólogo, e ele tem todos os equipamentos de altíssima geração e tem um valor extremamente razoável. E a água mineral alcalina Levite, olha, esta água é uma das águas com menor teor de sódio do mundo. Se presta a ajudar no diabetes, colaborar com pessoas que têm problema de coração e câncer, entre outras, além de ser um excelente antioxidante. Águas do Bem, entrega na sua residência. Telefone 3255-9626. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate desta noite, aqui sob o patrocínio, sob os auspícios da OAB de Goiás, falando sobre os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Bom, eu quero aqui aproveitar, doutora Maria Madalena, eu acredito que hoje, por exemplo, com a longevidade das pessoas tendo sido acentuada, na verdade, hoje tem pessoas com 80 anos, com 85 anos, então, ponto de bala, faz o que uma pessoa de 40, 50 anos faz, não é? Evidentemente pode fazer com um pouquinho mais de dificuldade, mas faz. Não é? Eu fui recentemente numa trilha, e eu que sou idoso, a Eliane foi comigo, eu fui o único que consegui subir no topo da montanha. Entendeu? Eu não fui fazer bonito, não, eu estou tranquilo fazer isso, gosto de fazer isso. O restante dos rapazes lá não falam, nem vou lá nunca. Então, uma prova que isso é possível. Mas os advogados, eles estão também, claro, ficando mais idosos, e parece que se eu listar 10 advogados que eu mais confio em Goiânia, eu acredito que 8 deles são idosos, ou seja, 80%. Quer dizer, os advogados estão na ativa mais idosos, não? Assim, os advogados idosos, nós passamos por uma fase difícil. Teve a fase da pandemia que abalou muitíssimo. As perdas sentimentais foram muitíssimas. E essa década da internet tirou muitos bons advogados fora. Por quê? Ser advogado hoje não é só ser aquela pessoa competente, estudiosa, de grande cultura, de grandes enfrentamentos, interlocutória, de primeira. Não é. Você tem que ter isso e ainda ser técnico de informática, técnico de digitação e saber lidar com a era da internet. Isso afastou um pouco dos advogados, mas nós temos muitos advogados idosos. Agora, recente, dia 31 de outubro, a OAB, através da comissão, fez homenagem a 28 advogados sênior. Nós homenageamos um advogado de 96, né? Doutor José Roberto da Paixão. 96 ele faleceu, anos. né? Não, ele estava na homenagem. Doutor, quem foi... quem faleceu foi o doutor Olinto. Olinto. Sim, Roberto uma grande Paixão, perca para a gente, né, doutor Olinto Manso Pereira. Justo, porque é uma sabedoria. O doutor José Bueno, com 94 anos, nessa homenagem nossa, a gente teve o prazer, eu me senti honrada da gente estar homenageando tantos idosos que ainda estão na lida. Quer dizer... E com experiência. Com experiência, né? Com experiência. Tanto é que nós estamos criando um projeto que chama Conectando Gerações. O advogado com a sabedoria jurídica, com a doutrina, com a experiência, e o jovem mais com a parte técnica. A gente está tentando para ver se ninguém sai, se todo mundo junta nesse mercado. Legal. Eu gostei desse termo sênior. Eu agora sou um jornalista sênior. Sênior é coisa boa. Eu também estou super chique sendo sênior. Bom, Darô, eu quero falar de coisas mais cotidianas sobre o Estatuto do Idoso. Bora lá. Por exemplo, nós temos no Brasil, e isso faz muito bem, se você começar a falar uma coisa negativa sobre um negro, pessoa negra, seu negro vagabundo, seu negro isso, seu negro que não sabe fazer as coisas, isso é tipificado como... crime, eu acho que inafiançável, se não me engano. Sim. Não é? Se você fizer isso também com uma pessoa que é homossexual, por exemplo,
a discriminação contra o homossexual, querem colocar no mesmo, ou já colocaram no mesmo nível da discriminação racial. Agora eu pergunto, se eu começo a atazanar uma pessoa de idade, dizer para ele assim, seu velho, sai daqui, seu velho e tal, e enfatizar essa coisa da idade dele como pejorativamente, isso está no escopo das coisas que o idoso não precisa aceitar e que pode tomar providência, não? O Estatuto do Idoso ele tem 118 artigos, certo? Isso é uma forma de etarismo, certo? Você fazer uma forma de preconceito. Então qualquer forma de preconceito, se não está na legislação, que é o Estatuto do Idoso é uma lei específica, certo? Nós temos outras leis que levam isso. Então você chamá-lo o idoso em razão de gênero, raça e até da idade, o Estatuto, isso é uma das formas de crime que a legislação prevê. E isso nós temos várias formas de fazê-lo, seja através de ir à delegacia, certo? Você fazer uma representação, ou então entrar com uma ação também de uma indenização. Hoje nós vivemos num mundo que hoje qualquer um acha que na internet é uma terra sem lei. E você, por ter determinada idade, você acha que as pessoas usam essa questão do setarismo. Fulana é mais velha, gaga, isso não existe. Entendeu? Então, nós vemos isso, as pessoas, existe ainda, querendo ou não, um preconceito muito grande. Eu estava observando, vou fazer um parênteses aqui, que nos últimos 10 anos aumentou demais o número de idosos. E, em 2030, segundo os especialistas, nós teremos mais idosos do que entre crianças e adolescentes, porque de 0 a 14 anos vai aumentar sobremaneira. Então, de 2050 a 2070, a população de idosos no Brasil vai aumentar sobremaneira. Então, o Estatuto do Idoso hoje é uma legislação que ela ampara vários direitos aos idosos. Ela tem que avançar em outros direitos, porque, por exemplo, hoje o idoso, ele tem, num processo judicial, ele tem uma celeridade processual. E nós temos ainda o superidoso. O que é o superidoso? É o idoso com 80 anos. Ou seja, você está aqui, você tem uma celeridade processual. Se você tem mais de 80 anos, você tem uma celeridade maior ainda dentro de um processo judicial. Mas essa legislação já tem 20 anos. O que ela tem que acontecer? Ela tem que ser revista, ela tem que ser ampliada, porque o idoso hoje tem vários benefícios. Benefício da habitação, nós temos esses benefícios, não benefício, é um direito, na verdade. Você ter uma vaga, é um direito do idoso que está no leito de hospital, ter um acompanhante, que antes não tinha isso. Então, isso tem que ser respeitado. E a população, ela tem que ir conhecer. Como conhecer? Chegar lá e abrir o estatuto e ler. Gente, são só 118 artigos. E são artigos, não são muito complexos da leitura, não. São questões simples. Você tocou num ponto aí rapidinho, de passar aqui para a doutora Terezinha. Você falou que o idoso tem direitos habitacionais, de empréstimo, essa coisa não? É isso? Sim, eu vou fazer até um outro parênteses também. Nós temos aqui em Goiás uma lei, até nova, sobre empréstimos consignados, que não pode acontecer empréstimos consignados para idosos por telefone. Que existem muitos golpes. Por exemplo, muitos. Eu tenho uma tia, ela é idosa, ela recebeu um golpe por essa situação, por questão de empréstimo, que fizeram um empréstimo consignado por ela. Então eu tive que entrar com uma ação contra o banco, eu tive que investigar isso aí e ganhamos essa ação. Mas nem sempre a justiça entende que é isso. Então, Rosenval, sobre a questão habitacional. A legislação habitacional garante uma porcentagem para que os idosos eles tenham direito de preferência. Isso. A questão de empréstimo. Em Goiás é proibido que as empresas façam empréstimos para os idosos por telefone, porque muitos idosos, querendo ou não têm todo esse conhecimento, não têm acesso à informação, porque nós temos vários Brasis. O Brasil é um país de dimensão continental. O Brasil de Goiânia não é o mesmo Brasil lá do Oiapoque. Então, o idoso de Goiânia é o mesmo de lá. Então, que tem acesso à informação, tem acesso ao conhecimento. Então, ele não vai estar antenado, igual, por exemplo, eu vou te mandar uma mensagem aqui por WhatsApp, verifica o código. Geralmente, quando é isso, é o bandido querendo clonar o seu WhatsApp, por exemplo. Isso acontece demais da conta. Mas, doutor, não é interessante. Pois não, doutor. Posso? Faça favor. Assim, continuando a sua fala, ou no seu raciocínio, eu acredito assim, quando ocorre a omissão do Estado
da sociedade, da comunidade e da família de um modo geral, o idoso fica à mercê de tudo. Sim. Então ele tem que ter uma proteção. E o governo, assim, no meu sentir, ele não faz tanta assim, força para ajudar nós, pessoas idosas, entende? Uhum. Por quê? Porque o governo, ele é muito ligado, assim, à questão do dinheiro também. Por exemplo, na Amazônia, no calcário, né? Então, no agronegócio, enfim, são rendas que vêm além dessa questão social, que é o idoso. Então, eu não posso dar a minha opinião pessoal, porque fica desagradável, né? Mas eu acredito que tem que haver políticas públicas mais sérias. Mais efetivas, né? Mais efetivas, doutora Terezinha Rosenval. Tem muita razão no que falou e conhece muito, né? É uma enciclopédia, só que ela é uma enciclopédia que ela não quer que muita gente fique sabendo. É gostosa. Ela segura o leite, né? Segura, precisa a gente cutucar. Doutora, a senhora tocou num ponto aí que não tem nada a ver com o Estatuto do Idoso, mas tem a ver com o que a senhora falou. Doutora Terezinha, muito inteligente seu raciocínio. Que o Estado, ele tem interesses econômicos. Sim. Olha uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas que tem. Que tem. Na outra ponta, olha aqui. O Ministério da Saúde, recentemente, disse que não preconizava, agora nós estamos em novembro, que é o mês de prevenção de câncer de próstata, Sim. que ele não preconizava mais os exames de próstata, como diz o outro, para toda a população. Mas peraí, faz senso isso? Não faz senso nenhum. Hoje entrevistei um médico, o médico falou, sabe por que faz isso? É porque é o seguinte, porque os idosos fazendo o exame para saber preventivo, sim, o idoso pode descobrir que está com câncer. E descobrindo que está com câncer no início, tem que tratar no SUS. Tem que gastar dinheiro com ele. O que o pessoal lá de Brasília que só pensa no din-din pensou? Poxa, esse negócio está aumentando, onerando o SUS. Deixa o idoso ficar aí sem fazer, que aí ele morre. Quer dizer, só pode ser isso, porque é um negócio fora do contexto mundial, que é fora. Você que é homem, faça seu exame de próstata e deixa de ignorância, porque inclusive o toque é necessário, é uma coisa muito simples, dura 3, 4 segundos e você pode se prevenir e encontrar um câncer em andamento que vai ser curado, 96% curam. Então, sim, você veja que maldade do Ministério do Ministério da Saúde, né? Quer dizer, e isso aí é uma coisa que é um desrespeito, inclusive aos idosos. A Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários, com maior eficiência e menores custos. O telefone é 3216-0102, porque faz parte do Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. É só você entrar que você vai ser sócio de um banco. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, um tema que interessa a todo mundo, porque quem não morrer vai ficar idoso. 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Mas, doutora Maria Madalena Melo Carvello, não é Carvalho, porque senão ela disse que o marido dela dá uma taca. E se der uma taca nela, tem Maria da Penha, tem uma encrenca tremenda. Porque vai mexer com da taca advogada para você ver como é que fica a coisa, né? Mas só rapidamente, mas é um absurdo que a gente tem ainda em pleno século XXI, com todas as leis que fizeram, com todas as informações, homens brucutu que ainda vão espancar suas mulheres. E com essa história da Ana Hickman, que todo mundo já sabe, ficou patenteado que não são só mulheres da periferia, que indefesas, que, como diz o outro, que levam
umas cacetadas e tudo mais. Não. É de todas as classes Todos os sociais. níveis. É. Agora, tem uma coisa que eu queria perguntar aqui para a doutora Maria Madalena Melo Carvello, que é o seguinte: me parece que há uma obrigação dos parentes de primeiro grau, evidentemente, mas até de segundo grau, uma sobrinha que esteja muito bem de vida, de socorrer um idoso que precisa de auxílio econômico. Não existe isso? Sim, o artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa é bem claro, fala que é obrigação de todos, da família, da sociedade, da comunidade e o poder público, na ausência de um, o outro e socorrendo. E o idoso, na questão falimentar dele, na questão alimentar dele, ele pode ter opção de quem ele vai determinar que lhes mantenha. Aquele que ele acha que tem mais poder aquisitivo, que tenha mais condição, ou o filho. Porque o que acontece, o Rosenval, muito, é a questão do assédio financeiro com os idosos. Porque o assédio psicológico, que o assédio psicológico, a respeito do que você estava falando, a respeito aí da mulher, o psicológico e o financeiro, ele não tem classe social. Não tem. É na classe dos ricos, dos pobres, de branco, de preto, todo nível tem isso aí. Principalmente na classe mais alta, em que o idoso tem uma boa pensão, uma boa aposentadoria, e que aquele que está na responsabilidade de ser o cuidador, o zelador dele, zelar, cuidar, acolher, é quem depende. Aí, nessa situação, o idoso pode até fazer opção. Ou ele pede para destituir aquilo, ou ele vai falar que não quer que aquele cuide dele, que aquele lhe forneça o alimento, que aquele cuide financeiramente dele. E ele determina que quer um sobrinho, ou um parente mais longe, ele pode pedir que busque uma irmã que está mais longe do que o próprio filho que está ao seu lado. Ele tem esse direito. Por quê? Deixa só eu falar, porque eu disse que eu falo muito, mas só para complementar isso aqui. Porque hoje não precisa só o idoso fazer a denúncia. O vizinho pode fazer por ele. Um terceiro. A sociedade inteira é obrigada em ver um descuido, um assédio de qualquer das partes em cima do idoso, socorrê-lo. Vai para o Disque 100, que o Disque 100 está aí aberto para todo mundo, Delegacia do Idoso, Ministério Público, Defensoria Pública, e daí por diante, faça as denúncias. Bom, eu acho, com o que a senhora confirmou aí, eu tenho uma sobrinha muito rica, agora eu entendo porque ela mudou para o Havaí. Porque para me encontrar ela vai ser muito difícil. Então, ela e tem 10 anos que ela não conversa comigo, está morando lá no Havaí, mas se eu precisar, eu encontro ela. Ela foi certa, eu sou um idoso que investiga, vou achar a Júlia lá no Havaí. Mas é brincadeira, ela não conversa comigo há muito tempo, é porque está no outro país, né? Mas, o Darô, você queria fazer uma colocação? Fazer um adendo aqui. Além disso, nós temos outras questões também. Hoje nós temos as guardas compartilhadas, que são, não trazendo ao idoso, mas trazendo as questões entre os pais e tal. Nós temos uma nova lei que fala da guarda compartilhada, se tiver violência doméstica ou familiar, quem cometeu a violência doméstica ou familiar, a outra pessoa perde a guarda. Só que é o seguinte, muitas das vezes a gente vê o idoso que cria um neto e fica eivado de ver seu neto. Até 2011, Rosenval, os idosos ficavam à mercê disso. Ele tinha que entrar com uma medida de urgência, uma tutela de urgência para isso. Nós temos o artigo, o 1589 do Código Civil, que prevê essas visitas dos avós. Então, ou seja, porque às vezes os pais, um dos pais faz esse tipo de alienação para que privam os seus avós de ver seus netos. Então, isso é muito importante também para a gente falar aqui, para que os idosos tenham o direito de ver os seus netos, ter a convivência familiar, que é muito importante para a vida dos idosos. Você falou aqui de novela e tal, da Globo, etc. Eu lembro, teve uma novela na época da Globo, eu era menino, chamava a novela Mulheres Apaixonadas, da época da Globo, e tinha um casal de idosos. E foi bem na época da tramitação do projeto. Esse casal lá, eles ajudaram muito na época, eu não me recordo o nome dos atores, mas eles ajudaram muito, acelerou o processo dos idosos, o Estatuto do Idoso. Então, o que é importante aqui, esse nosso bate-papo, eu nem falo que isso aqui é uma entrevista, em que pese nós somos advogados, estamos aqui, estou com excelentes advogadas sêniores, que eu estou aqui com excelentes advogados, e o apresentador sênior
aqui. O que nós queremos aqui frisar ao nosso telespectador que não tem formação jurídica é os pontos principais para que ele entenda os seus direitos dos idosos, que são, seja a direito à educação, a direito à convivência familiar, a direito à questão de moradia, à saúde. Então, que a Constituição prega. Só que a Constituição ela é de 88. O Estatuto de Idoso é de 2002. 2002, Então, recente, né? Sim. Mas a doutora Terezinha teve a gentileza de compilar para nós os crimes que podem ser imputados, que estão no Estatuto do Idoso. A senhora pode falar de mais alguns crimes que estão aí? Ok, doutor. Eu vou falar sobre o artigo 103. É muito interessante. Eu me sinto assim até com pena do idoso, porque a recusa injustificada dos familiares em receber o idoso em sua casa, sabe? Isso é muito triste. Então leva para abrigos, leva para hospitais e algumas casas assim assemelhadas nesse sentido. E lá deixa o idoso, né? E acaba morrendo, né? De solidão. Então isso é triste. O Brasil tem que acordar, né? Porque o nosso próprio presidente da República, ele tem seus 77 anos de idade. Então ele tem que dar um acolhimento tranquilo para essa turma dos idosos, socialmente. Isso, o abandono de idoso é crime. Previsto na legislação, no Estatuto do Idoso. Sim. Eu tenho que ir para o intervalo comercial e voltamos já aqui para o nosso Opinião em Debate, no nosso último bloco. Estamos de volta com a Opinião em Debate, infelizmente no último bloco, um assunto tranquilo, 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Eu quero dizer que os idosos brasileiros são mais do que bem-vindos na Europa. Eles gostam muito, quando chega um casal de idosos, fala, é dinheiro do caixa, porque o idoso, ele sabe o que quer, ele quer coisa boa, quando ele tem condições, ele gasta mais do que os outros, e por falar em gastar em viagens, eu quero indicar para vocês a agência de turismo que me colabora comigo. Eu conheço 104 países e posso te afiançar. Procure a Universo Tour Viagens e Turismo. Tem 2 unidades em Goiânia, na Avenida Milão, 2344. Você fala com a Isabela Santana. Pelo telefone ela resolve quase tudo. 99242-0382, ali com a Isabela Santana. E em Rio Verde, lá na minha terrinha, com a Valda Queiroz, pelo 64. Aliás, a Isabela é 992420382 e o prefixo é o 64, que é lá de Rio Verde. E a Valda Queiroz também 64 99268 2032. Universo Tour Viagens, com você do início ao fim, e já provaram isso para mim. Deu problema, eles vão lá e resolvem. Mas vamos aqui as nossas considerações finais. Quantos minutos ainda temos aí para mim aproveitar a experiência? 7 minutos só. Mas então vou dizer o seguinte, doutora Maria Madalena Melo Carvelo, porque eu não quero que você leve uns copos do seu marido. É difícil. Carvelo, né? O seu marido também é idoso ou você está com um jovem? Meu marido idoso, 81 anos. É, né? Porque agora tem muito idoso e muita idosa também que mostra seus encantos e as pessoas jovens gostam delas, né? Tem muita... Meu marido está querendo ser idoso, de verdade, Lá em ou Rio não? Verde tem muita fazendeira rica, milionária, e os rapazes se apaixonam por elas com uma facilidade tremenda. Que não sei por quê. Por interesse não é, né? O que vale a fazenda hoje? Vale nada, O que vale vale nada. gado? O alqueire em Rio Verde, inclusive, né? Mas aí vale para o lado masculino também. Mas o que nós não falamos aqui, doutora Maria Madalena, rapidinho, a senhora tem 1 minuto, para dizer, 1 minuto e meio no máximo, para dizer o que nós não falamos que a senhora acha importante dizer. Eu acho que é importante dizer que o Estatuto da Pessoa Idosa veio para valorizar o idoso. Eu acho interessantíssimo dizer
que, de maneira preocupante, o último censo acusou o grande aumento de pessoas idosas e a falta de políticas públicas. Nós precisamos aproveitar esse momento de um programa de grande relevância como esse e pedir aos nossos políticos, aos nossos governos, que coloquem as políticas públicas em ação, que faça a rede funcionar, porque se a rede está funcionando, nós temos como está dando mais acolhida a essa pessoa idosa. Nós temos em Goiânia só 2 casas de longa permanência. Nós precisamos de ter casas de longa permanência. Nós não precisamos de ter casa-lar. A OVG é a única, através da Sagrada Família, que tem 34 vagas. Casas. E o Estatuto diz, desde lá das políticas nacionais, fala que nós precisamos criar, nós precisamos construir mais casas de longa permanência, aquela que o idoso vai, passa durante o dia, à noite, volta para dormir com seus familiares. Sim. E para terminar, com os meus agradecimentos, agradeço o presidente Rafael Lara, da OAB, que nos indicou para vir estar presente. Eu quero dizer o seguinte: violência contra idoso, Polícia Civil, Disque Denúncia, que é o 100, Promotoria do Idoso, 2 delegacias do idoso, Defensoria Pública, Defensoria Municipal e procure o advogado de sua confiança. E a OAB, através da Comissão do Advogado, CN Pessoa Idosa, estamos às ordens. Veja bem, então as ordens na OAB. E o Lara é uma figura muito humana, muito sensível a essa parte, né? Bom, doutor Darô, eu quero só que o senhor fale um pouquinho muito rapidamente, porque é o seguinte, tem o outro lado da moeda. Tem as pessoas que não querem permitir que o idoso visite os filhos, e tem, em mais porcentagem, tem o seguinte, aquelas pessoas que fazem filhos para serem filhos dos avós. Então, o que acontece? Eles vão lá e deixam os filhos para os avós tomar conta, o avô não pode fazer nada para si próprio, porque fica fazendo tudo para o neto. Aí já é o caso de... É um abuso isso, a pessoa tem filho, tem que cuidar. Avô não foi feito para ser pai, não é? Justamente, avô não foi feito para ser pai, né? Quem tem filho tem que cuidar do seu filho. Né? O que o avô tem que fazer é cuidar naquele período que ele está com seus netos e tal, etc. Né? Eu observo que está faltando em algumas pessoas, não podemos que generalizar, responsabilidade, Rosenbaum, que é a palavra de ordem. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui para mim, que eu hoje estou com 32 anos, que eu quero rever esse programa, Rosenbaum, daqui a 28 anos. Eu quero saber como é que eu vou chegar a ter com o idoso. Eu quero chegar bem com o idoso e acompanhar a evolução legislativa para os idosos. Porque o idoso que teve essa legislação, antes ele não tinha direito a viajar com o que é só o idoso com 65 anos que tem direito a passe livre. Em Goiás nós temos o passe livre do idoso que dá 4 viagens livres. Mas só para pessoas que têm renda até 3 salários mínimos. Sim. É bom dizer isso, né? Isso, tem que deixar essa observação. Mas o idoso não tinha prioridade processual, o super-idoso também não tinha essa prioridade e outros direitos. Então eu quero acompanhar, eu quero rever este programa daqui a 28 anos, quando eu tiver 60 anos de idade, a fim de que como a legislação vai melhorar para o idoso de amanhã e chegar bem, assim como você, Rosenbaum. Você é meu exemplo. Eu vou estar chapa preta nessa época, eu vou ser um clássico. Que chapa preta aqui, rapaz? Daqui 28 anos eu faço questão de tê-lo aqui junto comigo entrevistando. 98 ele Bom, doutora Maria Terezinha, eu acho que cometeram um erro com a senhora aqui, que para a senhora ir no Estatuto do Idoso e reclamar. Deixaram só 1 minuto para a doutora Terezinha falar o que bem entender aqui no final do programa. Tranquilo. Eu termino a minha fala aqui dizendo que todo idoso é uma dignidade em foco atual. Então, já que é foco, vamos focar no idoso. Perfeitamente. Bom, eu quero agradecer vocês 3, muito obrigado a todos vocês. A doutora Terezinha chegou aqui, ela não sabe, vamos começar isso logo, porque eu quero falar o que eu tenho que falar, estava numa animação, né? E vou te falar, nunca vi animada desse jeito, sempre. Mas eu quero dizer o seguinte, é preciso que as pessoas entendam perfeitamente que o que disse Nelson Rodrigues, eu abri o programa falando isso, só não envelhece quem vai morrer. Portanto, defender o idoso atualmente, quem não é idoso, é pensar que alguém poderá fazer o mesmo para você quando você for idoso.
porque um dia o será certamente. Então, aprimorar o Estatuto do Idoso, fazer com que a população realmente entenda as dificuldades do idoso, entender que os idosos trabalharam muito para o Brasil chegar nesse ponto que chegou, e sofreram muito por isso, porque as coisas eram muito mais difíceis no passado, as pessoas acham as coisas difíceis hoje. Vai ver no passado, o tanto que era difícil formar, o tanto que era difícil trabalhar, o tanto que era difícil ter um carro, meu. Eu lembro que eu trabalhei décadas, e aí eu tive uma coisa que eu chamava de carro, e todo mundo chamava de carcaça velha. Minha namorada queria andar no meu carro, ia de ônibus, mas não queria ir no meu carro. Porque eu fechava a porta de um lado, ela caía do outro. Era um carro velho mesmo. Mas as coisas eram mais difíceis. Então, essa turma fez o Brasil que você está usufruindo hoje. Pense nisso, porque você está fazendo o Brasil que mais tarde outras pessoas vão usufruir. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.